Fala galera, aqui é o Guinalas, trazendo mais um podcast das classes. Hoje a gente trouxe o Fritando Sem Óleo aqui, para falar do Zerk Awakening, tá? Lembrando que o podcast acontece no meu canal da Twitch, twitch.tv/guinalas, os dias não são fixos, a gente vai marcando conforme a disponibilidade da galera, então se você quer saber o cronograma aí, ou vem na minha live, dá uma exclamação podcast, ou lá no Instagram da live também, você consegue encontrar. Lembrando que o intuito do podcast é apresentar a classe para os novatos ou os veteranos que não conhecem muito bem e mostrar como ela está no cenário atual, né? Tanto PvE, PvP ali, para a galera conhecer mesmo. O senhor Fritando faz live também, vou deixar na descrição do vídeo aí e também na live agora aí para vocês. Se quiser dar o follow, dar aquela moral. É isso. Não, quiser se apresentar aí, senhor Fritando. Bom, rapaz, eu não. Eu faço um live quase todo dia, às vezes de PVP, PvE, live skill também. Eu joguei há uns 5 anos, mais ou menos. Uhum. Tô no quadro deles de Zerk Awakening. Um pouquinho de sucessão ali, né? Ah. E eu achei isso, não sei se mais alguma coisa não. Uhum. Só agradecer a galera que veio aqui presencialmente também, o senhor Dracone, que tá sempre aqui. O senhor Malta, que está ali no chão. Eu vi o de astronauta hoje. O senhor Drauzinho também, que apareceu. E o senhor Buzz, que chegou ali agora. Vou até desativar meus pets aqui, vai ficar pingando na cabeça dele aqui. Mas é isso, você começou a jogar Berserker já? Desde o princípio? Ou se foi uma classe que você Ah, trocou? Então, eu não quis de começar o jogo, né? Tava vendo algumas reviews das classes. E Uhum. uma classe que tinha me chamado bastante atenção era Mago, né? Porque ela era Uhum. meio completo, tinha cura, tinha dano, teleporte e tudo mais. Então eu comecei de Mago. Só que no belo dia eu tava criando outras classes, né? Criei Ninja, Mozart e criei o Zerk, né? No Uhum. momento que eu criei o Zerk, eu falei, cara, eu acho que é essa classe que eu vou jogar. Mas como eu já tava ali com espaço de inventário, peso no mago, eu continuei jogando com ele. Até que veio, eu acho que o update da Black Star, né? Aí eu olhei a Black Star do Zerk, comprei uma, acho que mais três, eu falei, é isso. E desde então eu dei reroll pra classe e nunca mais troquei. Pode crer. Interessante. Se você fosse escrever o Zerker Awakening pra gente, até se possível você mostrar a arma da Awakening pra galera que não conhece aí, isso aí é da hora. Ah, é o famoso canhãozinho aqui do Zerk, né? Bem da hora. O Zerk eu acho que hoje ele é mais uma classe ranged, né? Ele tem bastante recurso range, bastante recurso melee também. Só que eu acredito hoje o ponto mais forte dele seria jogar de longe, porque ele consegue dar bastante dano, causar CC, tem bloco, e ele também consegue chegar muito fácil, né? Então, pra ele acertar um tiro, dar um CC aí pra perto, é bem tranquilinho, né? Entendi. Então você acha melhor as conexões de CC dele, as chances são melhores, né? Uhum, Até um sim, pouco sim. diferente, porque a galera, quando, sei lá, vem de outro jogo e pensa no Berserker, não vai imaginar que é uma classe que também tem recursos à distância, né? Pelo menos eu não Uhum. imaginaria. O Então, BDL. Fala. comparando o Zerk, por exemplo, do BDL com os outros Zerk, ele não tem absolutamente nada a ver, né? E sinceramente, os outros Berserk, assim, que normalmente usa perde vida pra dar dano, ou dá skill de sangue e tudo mais, eu sinceramente não sou muito fã. O Zerk do BDO em específico, eu gosto muito desse tipo de classe, que é uma classe meio melee, meio ranged, é uma classe meio esquisita, tá ligado? Tem uns recursos bacana, Aham, e é uma classe estranha de se ver também, né? pode Digamos que ele não crer. tem o melhor visual de todo mundo, né? Mas bem estiloso. Né? É verdade. Eu acho o Zack Awakening até estiloso. O Sucessão eu acho meio estranho, né? Porque ele transforma ali, mas o Zack Awakening eu acho bem da hora, mano. Hum. Tá. Você comentou aí brevemente, não sei se você quer complementar algo mais sobre isso, mas o que te fez jogar com ela, assim? Ah, eu acho que foi parte por influência, talvez, de pessoal que assistia bastante os Zeus, o Choice, o RGF. Eu Uhum. assistia muito pessoal que jogava com a classe, eu acabei gostando mais da classe. E depois que eu comecei a jogar, é aquele negócio, eu me identifiquei muito com a classe. É a classe que eu gostava do que fazia, tá ligado? Eu falei, Uhum. tipo, eu não gosto de classe muito melee, porque eu me sinto muito. É muito difícil pra me chegar nos outros. E eu não Uhum. gosto de classe muito range, porque de perto parece que é muito vulnerável. E o Zerk ele consegue se encaixar no meio termo ali, que eu acho muito interessante, que ele tem recurso de perto, de longe, ele consegue se virar em boas situações. Ele não é o melhor em tudo, né? Mas ele se desempenha bem em quase tudo, então pra mim tá muito bom. Com certeza. Eu acho o Zerk uma classe interessante. Eu gosto bastante do kit dele. É uma das poucas classes que eu nunca peguei assim pra jogar um pouco, mas eu acho a classe forte, só
Isso aí, eu acho que eu não gosto mais desse visual bárbaro, sabe? Assim, que ele tem, me incomoda um pouco. É só isso que me afasta da classe. Mas parece bem da hora mesmo, mano. E eu acho que entrei um pouco na resposta que você acabou de dar, mas mesmo assim eu vou fazer. Por que você escolheu a Awakening na nossa sessão? Ah, algum tempo atrás eu basicamente só tinha Awakening, né? Chegou a sessão, cheguei a testar, mas não gostei Uhum, muito. E depois do reboot, né? A Awakening ficou bem diferente, eu esperava. Mas eu acho que a questão principalmente do dano e também o modo Fera me incomoda muito na sucessão. pode Né? crer. E é aquele negócio, e o problema da sucessão é que eu falei, ele é uma classe praticamente melee, e eu não curto muito essa vibe. Não que não, tipo assim, é uma classe que eu talvez eu jogaria, mas hoje em dia eu acho que eu prefiro mais o Awakening por conta da range dele. Uhum, com certeza. Faz sentido pra caramba, velho. E se você fosse. Bem, fora essa questão de um ser mais melee e o outro ser meio híbrido, né? Melee ranged. Uhum. Você consegue pontuar mais alguma coisa na diferença da gameplay deles? Ou é basicamente isso mesmo, do Suki da Awakening, né, no caso? Hum, eu acho que é bem parecido em questão, tipo assim, a melee das duas é bem parecida, só que o Awakening é um pouquinho menos protegido, né? Ele não tem as mesmas ligações de skill, principalmente a da pré. Só você não ia ter skill da Awakening também, não vai linkar, Uhum. né? Mas a pré é um pouquinho mais travada, ela é um pouquinho menos. Ah, tem menos por armadura, não tem lincamento tão bom, não tem skill que vai muito longe, igual o salto do Zerk, Uhum. da sucessão. Mas, em geral, é isso, não sei. Eu acho que Entendi. eu falei, a maior diferença talvez seja no engage, porque o engage da sucessão é muito bom, enquanto o do Awakening ele consegue às vezes mais ser a classe que vai entrar pra dar dano, tá ligado? Vai chegar Entendi. tirando, às vezes tem um 100% ali pra derrubar a galera, que não. Basicamente é bem parecido com a sucessão, só que não dá tanto dano, né? Mas no geral eu Uhum. acho que talvez o Awakening seja mais uma classe de dano do que uma classe de pré-engage, como seria a sucessão. Entendi, faz sentido pra caramba. E realmente eu sinto que o Zerk é uma classe que dá muito dano mesmo. O Awakening já, pô, muita pressão o tempo todo Uhum. mesmo. É interessante. Falando um pouco sobre a fluidez da troca assim da Awakening para sucessão, porque a gente sabe que tem classes que, não sei, quando troca para sucessão parece que é uma classe completamente diferente, o playstyle muda totalmente, mas tem umas que eles transicionam que você mal percebe, né? Uhum. Como por exemplo a Decavos. Como é que você acha que o Zerk é nesse cenário? Ele consegue transicionar bem, né? Eu também, tipo, depois de algum tempo eu já me acostumei a essa parada. E meio que. No começo, principalmente, eu não via, tipo, como fosse, assim, pré-awakening e awake. Pra mim era tudo um boneco só. Então, pra Aham. mim foi o mais fácil de adaptar nessa parte. Mas, por exemplo, tem um pequeno problema que às vezes você estiver fazendo um combo, na pré é uma skill, na awakening é outra. Por exemplo, se eu usar o que na. Vou botar aqui rapidinho. Se eu usar, por exemplo, o que na awakening, ele vai fazer essa. Opa! Calma! Essa skill aqui. Aham. Enquanto. Peraí que. Não sei. Opa, fazer uma refeiçãozinha. Na Awakening, enquanto ele faz isso aqui com o quê, né? Na pré, ele vai fazer essa skill aqui, que é bem diferente. Uma é bloco frontal, outra é desprotegida, uma bufa precisão, outra não é mais proteção. Uhum. Então, a mesmo botão faz uma skill diferente. Tem outra coisa também que, da pré, por exemplo, que, por exemplo, se eu der o pisão normal, eu vou fazer isso aqui, que é o F. Se eu Uhum. dar, por exemplo, a cabeçada e o pisão, ele vai fazer uma joelhada. Da Hum, corrida, por exemplo, pisão, ele vai fazer uma rigidez. E o que é engraçado é que a mesma skill. Como é que tá passando a moda aqui? A mesma tranquilo. skill, por exemplo, essa daqui é rigidez, né? E essa daqui já é empurrão. Então, Ah, a mesma skill, o mesmo botão, só que dependendo da skill que usar primeiro, ele. E eu não caibo mais aqui. Aí. Dependendo da skill que usar primeiro, ele muda como é que vai ser, a proteção, CC. Mas é aquele negócio, no geral eu já me acostumei com essa mudança, uhum. mas ele acaba transicionando bem, ainda mais porque ele precisa às vezes trocar pra pré e pra Awakening pra se movimentar, né? Pode Buff crer. normalmente hoje em dia ele já faz tudo na Awakening, mas a movimentação boa parte ainda na pré. Entendi. Só pra galera do chat aí, que quiser mandar perguntas, pode ir mandando. Lembra de marcar com @Gnalos, esqueci de falar no início. E no final eu vou selecionando aqui, e no final a gente vai perguntando para ele ter uma sessão só para o chat, tá? Tá.
Continuando aqui, e sobre masterizar a classe, assim, você acha que um cara, não um jogador novo, mas um jogador que joga com a classe, está querendo mudar para o Zerk Awakening, para ele jogar ali de maneira mediana, ali, fazer, o boneco pode fazer ali uns 70% ali, pelo menos, ele demora muito tempo ou um pouco ali já consegue pegar? Hum, eu acho que talvez uma coisa que pega muito o jogador novo é o buff de attack speed, né? Que é basicamente você ter que dar um hit básico no ar para ele for attack speed ou usar a elevação, pode ser sem alvo mesmo, Uhum. né? Porque 20% que ele pega de attack speed, isso faz muita diferença Bastante, né? no meio ali do bolo, né? Mas se for na questão, por exemplo, de basicamente ele atira, voa pra trás pra ficar safe, dá tiro, voa pra trás, dá pra masterizar até que bem rápido, né? Quando é com combate mais melee, eu acho que é um pouquinho mais complicado, até porque o Zerk tem muito gap. Então Uhum. é complicado gerenciar, tipo, às vezes bloco frontal, tem uma skill que é desprotegida, ou tem bloco no começo, depois é desprotegida, e uma super armadura, só que é devagar. Então essa Aham, parte é um pouquinho mais chato, mas se for jogar só a distância, ele fica bem mais tranquilo, digamos assim. entendi. Muito bem explicado aí. Tá. A partir daqui eu vou fazer algumas perguntas e a gente tenta Uhum. pontuar de 1 a 10, se a gente conseguir aí. Sendo um o pior e o 10 no caso o melhor. Por exemplo, se eu fosse falar de eficiência no farm, por exemplo, eu colocaria, sei, o Sage Awakening como um 4, 5 e um Spot Early Game, assim, usar que a sucessão 10, só pra Hum, contextualizar, de maneira geral. certo. Tá. Early É, games não, mas seria nem. até mais ou menos. Ah, Não, nem. sim, pode. Uhum. Eu tava dando um exemplo. Cortei, foi mal, foi mal. Eu usei um exemplo ruim dessa vez, na verdade. Eu esqueci o exemplo que eu tava usando antes, mas assim mesmo. É, Primeira pergunta é sobre masterizar a classe, assim, para você fazer tudo que a classe consegue fazer ali, jogando bem mesmo. Você acha que, comparando com, por exemplo, o 6 Sucessão, é uma classe muito fácil de você masterizar. Eu colocaria ele como um 3, um 4 no máximo. E o Ninja Sucessão, ela já fala uma classe mais complexa, galera, dá um 9, 10, assim. Onde é que você acha que o Zerk Awakening fica nesse cenário, assim? Hum, Mais ou menos, né, claro. é. É porque, assim, eu não tenho muita experiência com outras classes, então Aham. não sei exatamente quão difícil é, né? Eu, sinceramente, eu ainda tem muita coisa que eu não sei, tem muita coisa que ainda tô treinando pra masterizar, tem muita coisinha que é simples, mas às vezes é questão de, sei lá, coisa que você tem que pensar rápido ali pra resolver. No geral, o Certeza. Zerk, ele não é uma classe exatamente fácil, mas ele também não chega a ser a classe assim, mais difícil, por exemplo. Eu acho que entre, por exemplo, entre todas as classes ali, talvez um 7, 8 ali de dificuldade de masterizar. Uhum. Mas, por exemplo, eu acho que Ninja, Noite, Lan, Sork sejam classes mais difíceis de masterizar, mas talvez seja pra mim, que eu não tenho a mentalidade dessas classes, né? Eu Com não certeza. tenho mentalidade de jogar com uma classe assassina. Né? Então, Uhum. pra mim essas classes são um pouco mais difíceis que Zerk. Entendi. E se você fosse pontuar assim no quesito. Eu não sei aqui como mecanicamente, mas eu me refiro a PM, se o APM é muito alto, se tem muito cancel, se tem muito mouse movement. É que você pontuaria Hum, ele assim, mais ou menos? ele tem alguns cancel que é um pouquinho chato de fazer, mas eu acho que o maior problema é conseguir não cancelar as skills do Zerk. Porque quase tudo da Awakening você pode cancelar com skill, aí indo pra pré, apertando C, apertando espaço, tá Uhum. ligado? Usando outra skill. Então, tipo, tudo dele é muito fácil de cancelar. Então, saber qual skill cancelar e qual skill não cancelar é um pouquinho complicado. Por exemplo, se eu apertar Shift espaço, que é a corrida, né? Se eu apertar espaço de novo, cancela a corrida. Se eu apertar Shift clique, por exemplo, que às vezes eu uso Ctrl clique, ele cancela também. Se ele Uhum. apertar, sei lá, às vezes algum botão no meio, ele acaba, o F, por exemplo, ele acaba cancelando também. Então, eu acho que o mais difícil é não cancelar as skills, né? Eu assim, quando não é pra cancelar. Não sei se Pode ficou crer. bem Ficou muito entendido, né? bom. Deu pra entender. E o APM, assim, você acha que é tranquilo ou é um APM meio alto, assim, A no geral? PM seria o que mesmo? Ações por minuto, tipo, você aperta Ah, muita tecla. É um pouquinho, mas é que tá. Eu acho que não é. É um pouco, mas não é tanto. Aham, Quanto acho que outras classes mais rápidas. pode crer. Faz sentido pra caramba. Vou falar um pouco de PvE agora, vou fazer umas perguntinhas aqui, bem tranquilo pra gente, só pra ver como é que a classe tá aí, na sua opinião. Teve Uhum. uns buffs recentes agora ali que eu acho que deu uma melhorada também, né? Aí nesse quesito de PvE.
Mas começando aqui pelo básico, assim, Spot Early Game, assim, você acha que ele é bem eficiente ou não? Se conseguir pontuar ali de 1 a 10, eu sei que é difícil ter Hum, uma perspectiva geral das classes, mas sim. da sua opinião, assim, como do seu ponto de vista. Cara, em alguns esportes que eu grindei ali com, vamos supor, abaixo de 240 ali, mais ou menos, de GP, Uhum. o Zek ele mata bem os spots, só que ele tem um grande problema de mobilidade comparado com a sucessão. Por exemplo, a sucessão ela dá a corrida, chega no spot, mata um bolo, dá a corrida de novo, chega no spot, dá o salto, Aham. chega no outro spot. Né? O Awakening, ele tem a corrida, aí depois, por exemplo, teria o voo, teria que pular o pulo pro lado, fora as skills de dano, né? Então ele peca um pouco nessa parte de mobilidade, né? Não muito, mas ele é um pouco mais complicado comparado com a sucessão, certo? Uhum. Mas no geral, o dano dele é interessante. E o que eu acho mais legal é que ele tem um bom dano em área. Né? As skills dele pega bastante área. Dependendo do spot, você consegue só matar com tiro. Então, às vezes, você buffa Awakening, fica só atirando, matando as full. A Uhum. devastação pega muita área. Dá pra dividir em dois, que tem um fluxo e a skill normal, que daria pra pegar dois bolinhos de mob. E, no geral, tipo, em dano, essas coisas ele é bom. Só na mobilidade que ele pega um pouco, né? No Entendi. começo. Sentido. É bem eficiente, mas é um pouco mais difícil que a Suki ali, porque tem mais coisas pra fazer e tal, né? Isso. Pode crer. E levando ali para uns spots mais mid-game, assim, eu Uhum. falo uns spots tipo Istri, Akima, até no máximo ali, tipo de Istri, Akima até no máximo um Orc ali. Como é que você acha que fica ele? Hum, eu acho que nesse ponto ele acaba se saindo bem. Porque hoje em dia, principalmente, ele se bufa muito rápido, né? Antes ele demorava muito pra bufar, que tinha que ir pra pré, voltar pra Awakening, fazer um monte Uhum, de coisa, dar skill que tinha a Daunter 3, por aí vai. Hoje em dia, ele é bem mais tranquilo nessa parte. O bom é que ele tem, por exemplo, nesses spots, por exemplo, o Istria, só toma dano pelas costas. O Zerquinho eu acho que já ia tomar dano baixo, porque tem um pilar e tudo mais. E o Zerk uhum, sai muito bem nas duas visão. A Istra, ele agra bem. A Akman, ele consegue bater sem derrubar os mobs, sem ficar empurrando os mobs infinito. Então ele se sai bem nessa parte. E como os spots não são muito longe um do outro, os bolinhos de mob não são próximos, né? Ele acaba uhum, tendo um bom desempenho. Que negócio, talvez ele peca um pouco na quantidade de botão que ele usa, mas no geral ele é uma boa classe, né? Seria tipo em pontuação seria mais ou menos um 9 ali. uhum. Mas é aquele negócio, sucessão talvez faria a mesma coisa. Só que com um pouco mais de. Um pouco mais fácil. Por conta Pode dos crer. comandos. Muito bem, muito bom, muito boa explicação aí. E levando agora para o cenário mais endgame, assim, os spots como Hex, Quint, Giffen, os Hum. spots de deck ali. E se você conseguir pontuar também o que você acha que os Arc Awakening sai melhor, porque a gente sabe que as classes, mesmo tendo os spots ali, tem classe que vai melhor em um, mas é ruim em outro. Se você conseguir pontuar melhor, tipo, mostrar qual o que você acha melhor para os Arc, que ele desempenha melhor, seria da hora pra gente também. Uhum. Dos feats que eu tenho testado ultimamente, por exemplo, começar ali por Giffin, que eu acho que talvez seja o começo do endgame. Ele se sai muito bem. Talvez ele tenha um pouco de dificuldade de ir para as costas do mob, porque principalmente o do martelo ele é meio grande, né? Ruim de Uhum, atravessar. Mas no geral, ele tem um bom dano. E ele se consegue se buffar muito mais fácil do que antigamente. Ele dá 3 skills, já buffa PA, ataque speed, dano a monstro, precisão, tudo numa vez só, né? Com uhum, no tempo, ele tem muito dano, ele tem muita precisão, então ele acaba sendo até que bom nesses spots, né? uhum. Hoje eu tava grindando lá em Rex, o dano é muito bom, a área é boa também, não tem. Tem um pouquinho aquele negócio de problema de cancel de skill, as paradas, mas nada demais. O Luquita, por exemplo, o 310 eu achei bem tranquilo com ele. Ele consegue dar CC fácil no mago, matar os mobs no chão, é 2, 3 skills, os mobs já morrem. Uhum. Eu acho ele muito bom no endgame, né? Principalmente depois das mudanças. E como não tem muita mobilidade, por exemplo, dá pra dar, tipo, dar corrida, mata um bolo e depois dá corrida de novo, que já resetou. Ele acaba sendo muito eficiente nessa parte. E tem uma coisa que, por exemplo, que a sucessão não tinha, né? Que era o dano baixo. E agora o Awakening tem muito dano comparado com antes. Tipo, Uhum. a diferença, principalmente desse buff, foi praticamente de 6 skills passou pra 3, 4 skills no máximo. Então, Caramba. ele melhorou bastante em questão de skill, né? Quantidade, Uhum. né? Entendi. Nos spots de deck ali, você acha que ele vai bem? Chegou a testar ou não? Deck, eu testei a Decazinha, Uhum.
E só. Eu também sou a terceira casa, então. Mas é isso. Olum. Olum, por enquanto, não tem interesse. A Floresta Cinzenta, deu 15 minutos, deu 5 mortes, então eu Opa, é nóis. desisti, né? Que ele tem. Falando que ele tem muito super armadura, né? Lá não encaixa muito bem, seria melhor o bloco frontal. A Decazinha ele é bom, porque ele tem bastante. A skill diária dele pega tudo certinho ali, ele se bufa rápido. Ele até que vai bem, não sei se é exatamente melhor que a sucessão, né? Mas ele Uhum. desempenha talvez tão bem quanto. Eu testei mais ou menos em ruínas de Tangrade, que já é um spot um pouquinho acima, só que eu Sim, não tenho tanto PA pra isso, né? Eu pego só, eu não, lá 320, eu tô pegando só 301, então ainda os mobs é um pouquinho duro pra lá. pode Mas no crer. geral, de deck ele vai bem. Eu quero testar agora Ciclope pra ver como ele vai, né? Eu só fiquei com medo que a área de hit que lá é bem grande. Então, Eu não sei como é que eu vou acabei. fazer. Eu acabei nem olhando o Ciclope ainda. Vamos ver como é que vai chegar. Acho que chega a quarta agora, será? Ah, não sei. Eu espero que. Eu acho que sim, acho que sim. Dá uma olhada lá também quando chegar. Mas interessante, ele desempenha bem então, mas é, claro, o esperado, né? Mais difícil que a Suki, mas desempenha tão bem quanto, né? Uhum, Pode crer. exatamente. E falando um pouco sobre a recuperação de vida, assim, você acha que no PV o Zerk ele gerencia bem isso? A cura que ele recebe, tipo, sustém mesmo, assim? Hum, Ele tem, eu acho que 12 skill boa de cura, né? Que seria o Shift Z, que é a Raban, e mais uma skill de cura que não tem comando, né? Que é aqui, que é a Fúria da Fera, né? Uhum. O bom é que o Shift Z é rápido, só que é super armadura, se você for tomar dano, você vai acabar tomando dano do mesmo jeito. E a outra escura é bloco frontal, só que é um pouco mais lenta, né? Nesse quesito até ele fica ok, né? O bom, por exemplo, do Buff Awakening é que ele tem uma recuperação de HP maior, né? E ganha defesa também. Mas no geral, ele. O ideal é não usar as skills de cura no meio. No meio ali do bolo, por exemplo, porque não causam muito dano, né? Ah, Infelizmente, não, por exemplo, a sessão ele se cura enquanto bate, o Shift Q dá bastante dano, é o 100%. O Awakening já não faz isso tão bem, mas ele, por exemplo, ele consegue, se precisar ali, segurar o bloco durante um tempo, né? No entendi. Shift direito, principalmente. Mas ele não se Interessante. cura tão bem, talvez. Interessante aí. Ah. E sobre a recuperação de mana, assim, você considera eficiente? Não sei se você chegou a grindar sem pote infinito também, pra saber se Ah, gasta muito, né? uhum. Então, tem muitos esportes que eu tô testando. Tem uma coisa interessante que o Awakener recupera muito o WP, principalmente o tiro, que a gente usava bastante pra agrar. Aham. Então, normalmente com mana ele se lida bem. Eu lembro que no tempo que eu grindava Lands Arquinha sem pote de mana, era uma pote por hora, literalmente. Às vezes, tipo assim, às vezes, sei lá, batia o cooldown, enfim. Mas no geral ele se recupera bem. Boa parte das skills recupera a mana, então não é muito problema. Ainda mais porque, tipo, antes ficava muito tempo rodando, né, com a skill da Raban. Uhum. Então gasta só estamina, né? Não gasta WP. Mas no geral ele se lida bem com WP. Entendi. Ah, muito bom. As perguntas que eu tinha sobre PV era isso. A não sei que você queira falar mais alguma coisa, a gente vai entrar no âmbito de PVP agora. Uhum, ok. Primeira coisa, assim, acho que. Queria saber como é que sua classe se comporta assim no PVP em geral. Sei lá, uma classe, tipo, entre aspas, assim, a role dela, né? Uma classe mais Uhum. assassina, uma classe mais suporte, um dano distante, um engage. Já ficou, acho que meio claro ali durante o podcast, mas se quiser falar um pouco sobre. Ahn, acho que é uma classe que ela. Eu até brinca às vezes de falar que é o suporte aéreo, né? Que ele é muito bom de às vezes ficar em cima da montanha, em cima de uma casinha dando tiro ali. Não é a gameplay mais divertida, digamos assim, né? É até eficiente, só que meio que o Zerg tem 3 skills que vai dar dano, só que dependendo do lugar que ele tiver, é muito ruim de acertar essas skills. Por exemplo, pra ele ficar num telhado, né? Ele tem que ter uma paredinha ali, senão ele cai, né? Porque Entendi. ele tira dançando, tá ligado? Então, Aham. tipo, ele dá um tiro, vai pra trás, dá um tiro, vai pra frente, ele vai se bufar, às vezes ele dá um passo pro lado. Então, tipo assim, é difícil se posicionar bem no lugar alto, né? Porque tem que ter uns certos requisitos ali. Mas a briga que eu acho mais interessante do Zerk é ficar no chão mesmo, dá tiro, vai pra cima, só toma dos skills, volta, se cura, bufa de novo, dá tiro, volta e fica fazendo esses. Como pode dizer?
Uma jogabilidade, vai pra cima, volta. Que eu acho que é a gameplay mais interessante do Zerk. Uhum, Só que é aquele negócio, tem. Eu acho que talvez tenha um pequeno problema que ele tem muito gap, como eu tinha comentado. Mas entendi. dá pra dar uma volta assim nos gaps e desempenhar bem com a classe. Ele é aquele negócio, ele é um pouquinho chato, mas desempenha bem quase tudo. Principalmente Entendi. por causa do dano. É uma classe com muito gap, mas se você masteriza ali, você consegue cobrir alguns e desempenhar bem, né? Isso. Interessante. Muito bom aí, ó. É compensado pela experiência, tá vendo? Justo. E falando no quesito X1, assim, você tentando voltar a pontuar lá, se você fosse pontuar Uhum. ele no X1, assim, de 1 a 10, assim, como é que você colocaria ele? Hum, Tem uma coisa que eu acho bem interessante no Zerk, que tem muitas classes que eu. Pra muitas classes é difícil, por exemplo, como Guardian, a Dracania, talvez, que pro Zerk é uma matchup divertida, digamos assim. É uma matchup que é um pouco difícil, mas que dá pra lutar, tipo, tranquilo. A maioria das classes, igual Guardian, Valk, Guerreiro, Strike, Mística, é uma gameplay divertida, né? Ela não é tão fácil, mas também não é tão difícil. Uhum, Classe Ranged normalmente é um pouco mais fácil do Zerk, porque além do Zerk ter um dano à distância muito alto, ele também causa esse dano em bloco frontal, enquanto dá CC e ainda tem a pressão da grab. Então, quanto à classe Ranged, ele, assim, no X1 é bem tranquilo. Classe maioria do melee com grab é um pouquinho complicado, mas é bem, dá pra jogar tranquilo. E a maior dificuldade, assim como pra maioria da galera, é as classes assassina. Ninja com noite, uhum, talvez Malan, Domadora principalmente. Domadora é, uhum. nossa, É, graças a Deus tem pouco. Mas graças são a Deus. classes que dão um pouco de trabalho, mas até porque a facilidade dessas classes de chegar perto, né? Também são classes melee, né? Se chegar perto rápido vai fazer o quê, né? Então, normalmente é a dificuldade do Zerg que a maioria das outras classes, que as outras classes têm, né? Seria a classe range, mas no geral ele consegue se virar contra a maioria das coisas, né? Pode crer. Tá. E falando um pouco do PvP de mundo aberto ali, seja PvP de esporte, assim, ou um pequena escala livre, você acha que ele tem uma função bem definida, que ele consegue desempenhar um papel bom ali, ou ele fica meio perdido? Eu acho que ele vai se encaixar bem no que eu gosto de fazer, que é tipo, às vezes dar suporte. Porque assim, o Zerk Awakening, ele não acho que é a melhor classe pra gravar, por exemplo, por mais que ele tenha 3 grabs, Uhum. ele tem que abrir mão da super armadura, do bloco, para conseguir gravar. E fora isso, quando ele grava, ele fica muito vulnerável. Principalmente quando tem mais inimigos perto. Porque às vezes ele vai ter que dar uma skill desprotegida, ou talvez uma skill de bloco, que às vezes no meio do bolo não é tão eficiente, ou ele vai ter que usar uma skill sem se buffar primeiro. Então, a grab dele eu acho que seria até que um pouco dispensável nesse ponto, Uhum. né? Mas em compensação ele consegue, por exemplo, kaitar e causar dano de longe muito bem. E chega rápido, ele consegue, tipo assim, se alguém acertar CC, ele consegue chegar perto pra prolongar, dar dano. E Entendi. nessa parte eu acho que se sai bem, né? Talvez seja um dos melhores cenários pro Zerk, até porque ele consegue fazer tudo, porque ele consegue chegar perto sem ser explodido, ele consegue ficar de longe sem, como pode dizer, sem perder potencial de dano. E eu acho que Interessante. acho que é É isso, uma acho que é isso. perspectiva bem interessante. Me lembrou, assim, não tanto, claro, mas me lembrou um pouco a gameplay da Corsairs Awakening, uma classe que eu joguei um Uhum, pouco. E é bem nessa vibe, assim, também. Interessante. uhum. Falando um pouco agora sobre GVG de Node Siege, assim, capado. Você acha que os caps atrapalham ele? Você acha que ele dá muito dano, pouco dano com aqueles cap DP? E acha que ele DP dos caps lá desfavorecem ele ou deixam ele num momento legal ali nos caps? Eu acho que o cap que mais atrapalha seria da Node T1, que é cap Uhum. de HP, que eu acho que isso que mais lasca o Zerk, por exemplo, numa Siege, dá pra pegar 10, 12k de HP ali, e Sim, a Node capando ele, por exemplo, a 2k e pouco, 3k atrapalha muito, porque ele fica basicamente com metade da vida, né? Mas no geral o dano ele encaixa bem, né? Tem uma pequena diferença que, por exemplo, no mundo aberto, as skills melee, por exemplo, como o Surra Meteórica, o Tremor de Gorila, eles causam muito dano, já no capado nem tanto. No capado, o hum, dano, boa parte vai ficar por conta do tiro, dos tiros, basicamente, dele, jogar de longe, de vez em quando chegar perto, vai dar um 100% ali por causa da CC.
mas o dano dele é bem interessante mesmo no capada. Tem sido. Interessante, interessante. E ele faz essa gameplay ali que você comentou mais chata mesmo? Ou dá pra jogar diferente? Tipo, de high ground ali, atirando mesmo? Então, como ele. É porque assim, normalmente, pelo menos eu buildo full PA com o Zerk, então Uhum. chegar no melee no massivo é basicamente Complicado. pedir pra não viver, né, digamos assim. Mas, no geral, é a gameplay um pouquinho mais chata. É tirando de longe, pegando posicionamento, dá engage só quando o time, quando focal. E tem uma coisa interessante que eu gosto de falar às vezes, que o Zerk, ele se identifica se ele é melee ou range na hora. O povo tá falando pra ele. Eu falo, não, sou range, eu tenho um canhão. Tô batendo de longe, tô fazendo o meu aqui. Não, os melee ficam atrás, destruindo recuperação. Então, não, eu sou melee, pô. Eu vou lá bater no povo. Então, tipo, ele tem uma flexibilidade ali de a poder se adaptar às duas gameplay, tanto melee quanto ranged, mas no geral, principalmente em Siege, é melhor ficar de longe, porque de perto você vai acabar tomando algum CC, vai tomar muito dano, e, né, quanto mais tempo vivo, mais dano você consegue causar, né, então, melhor ficar um pouquinho de longe. Interessante pra caramba. Você consegue mostrar pra gente aqui o range dos tiros do Zac? Coisa que eu não Eu conheço também. consigo, eu Você consigo. fica aqui onde eu tô, eu vou afastar aqui. Pô, aqui assim, certo? Vou deixando minha refeição, roubaram minha comida. Aqui, achei. Aqui, acho que acerta. Sai aqui da PT rapidinho. Tem uma coisa interessante, vou descer pra cá. Tá. Pode ir bem pra longe. Vai pra longe. Vai, volta um pouquinho, volta um pouquinho. Daqui a mira fica vermelha, por exemplo. Pode E crer. você tem alguma skill de longe? Você tem? Sei, é. Você quer saber se Pode ser um chega aí, hit minha básico. skill? Isso. Quando você pegar o alvo vermelho, basicamente. Que não, Ah, não aqui. tá, não tá muito. Tá, beleza. Basicamente, daqui ainda certo, certo? Uhum. Quando eu for um pouquinho mais pra longe, tem algo interessante. Que daqui, por exemplo, normalmente não tem a mira. Mas se eu atirar no chão, às vezes acaba pegando. Um pouquinho Sem mais pra locar no frente alvo, né? aqui. Isso. Um pouquinho mais pra frente. Acho que aqui. Que mais ou menos. Tem que rodar os tiros. O CC dele. Então, tem. O tiro tem cooldown, né? Uhum. Mas, por exemplo, quando tá fora de cooldown, eu consigo continuar tirando, só que eu perco. Ele não vai dar controle de grupo e também não vai dar tanto dano, né? Ele fica um Uhum. pouquinho. Capa nessa ponte. E também não tem proteção, né? Interessante. Então eu consigo. Por exemplo, assim, eu consigo ficar tirando de longe, Uhum. mas eu perco a proteção e eu perco o CC também. Então, eu falei, é interessante para manter a distância e continuar dando dano, né, mesmo que seja um pouco menos, do que ir pra perto e acabar caindo e morrendo, né? Com certeza. Aproveitando que a gente tá falando dos tiros aqui, poderia falar um pouco do buff Awakening do Zerker? Poxa, Awakening. Porque ele tem Ah, uma ligação com esses tiros, né? Alguma coisa assim. então, o Buff Awakening é porque é o seguinte, o tiro, ele tem um carregamento, certo? Uhum. Como o tiro tá level 1, ele carrega um pouquinho, aí eu tiro, ele atira com a força máxima. Porque se eu não carregar, deixa eu ver se eu consigo. Eu não consigo fazer aqui. Ele não dá muito dano, né? Dá um Uhum. tirinho bem. É. Quando ele carrega no total, ele dá bastante dano e dá o controle de grupo. Entendi. O Buff Awakening, ele era usado pra não carregar o tiro, né? Ele sai insta. Inclusive, por exemplo, o Onda Ancestral, que ele faz essa animação aqui, com o Uhum. Buff Awakening, ele já não faz. Espera sair do cooldown aqui. Que deixa a skill bem interessante, viu? Porque é uma skill que, por exemplo, enquanto tá carregando, ela tem bloco frontal, e quando ela sai, ela já é desprotegida, né? O Fuck Awakening, por exemplo, é só a Ancestral só sai. O tiro também só sai também. Ele não tem Ah, mais o carregamento. é como se fosse sempre carregado, né? Isso. Caramba, muito da hora, velho. Aí é 30 segundos, assim, bufado? 30 segundos. 30 segundos. O que é. Eu acho que é a parte interessante, né? Além de tirar a- o carregamento, que também dá resistência pro Zerk, né? O que acaba Hum. compensando um pouco os gaps que ele tem. Por exemplo, que eu tô sem cristal nenhum de resistência e eu pego 100% em tudo. Claro que não impede de eu de cair, ainda tem Alcar que vai tirar resistência, tem Sim, cristal que sim. tira resistência, então não fica exatamente 100%, né? Mas dá uma ajudazinha ali pra ele não tomar CC em qualquer coisa. Com certeza. Ele dá quantos por cento de resistência? Deixa eu ver aqui. 50% de tudo. Ok. 50%, 20% de move speed. E recupera HP. Deixa eu ver.
200 de HP por a cada 5 segundos. Isso aí é Pode um buff crer. interessante. Dá 20 DR também. Um buff bem da hora, uma classe bem Uhum. interessante. Inclusive, essa parada do canhão ficar sem cooldown, mano, sem cooldown não, né? Sem o carregamento, dá Carregamento. muito Uhum. dano, velho. Interessante. Sim, sim. Tá. Até ia falar disso depois, acabei falando agora. Deixa eu passar o rage aqui pra você logo. Deu 200 aí, eu não sei quanto de rage eu tinha. 197.5. Tá bom. 2,5%. Tá, continuando falando sobre o PVPzinho aqui. Senta, Uhum. mano. É, e no quesito Solar, assim, como é que você acha que ele desempenha? Você acha que ele vai bem, que ele vai mal? Solarium. Sim? Tem. É porque assim, eu tive algumas experiências, eu não joguei tanto Solar essa season, Uhum. mas ele desempenha bem, por exemplo, quando ele não é focado, né? Teve Uhum. uma partida que foi bem engraçada, que eu caí contra 2 Zerg sucessão, né? E assim, é difícil. É Porque difícil, né? kaitar de um Zerg sucessão é complicado, kaitar de dois é muito complicado, né? Uhum. Ele se desempenha bem porque ele tem, tipo, principalmente antes, né, quando não dava pra dar CC em derrubada, tanto o clique normal quanto o shift direito, que é dos que eu tiro, ele dava derrubada, né, o que era muito AP. Hoje em dia já não é tão É absurdo verdade. assim, mas ele ainda consegue causar dano de longe. Muitas vezes vai pegar desprevenido, porque por mais que o carregamento seja um pouquinho demorado, às vezes quando o cara, tipo, ele vê o Zerk, saiu o olho, ele toma um tiro. Então, às vezes, não dá nem pra o cara perceber de onde vem. Uhum. É Ah, verdade. ele consegue manter uma boa proteção, consegue kaitar legal. E ele tem um bom dano ainda. O 100% dele do voo, ele é bem efetivo. No geral, ele é muito bom no Solari, né? Tem um pequeno problema de quando ele é focado, é muito difícil de lidar. Até porque é aquele negócio, o povo não vai atrás, é o Zeke sair, o povo para. Não, ele vai atrás, o Zeke voa, ele vai atrás, o Zeke voa, e não Aham. para, né? Então, Pode crer. tipo, muitas vezes você não tem espaço para conseguir fazer alguma coisa, né? O que, às vezes, se você perder a paciência nisso, né, de tentar causar dano enquanto o pessoal tá correndo, é um pouquinho complicado, digamos assim. No geral, ele se Uhum. desempenha bem. Pode crer. Interessante a perspectiva aí do Zé, que a gente vê aqui que você ficou muito bem aqui no ranking, né? 2100, a pontuação bem da hora. Hum, Já acabou, né? Então, você ficou realmente aqui em terceiro, é o melhor Zé hum. que a gente tem aqui na Solari, pelo menos pelos pontos aqui. Então, muito da hora, velho. Parabéns, inclusive. Obrigado. E outra Mió, coisa que eu não. queria. Hum. Oi, pode falar. É, Mió mais ou menos, que tem muita Não, gente aí que não participou, né? Eu parei um pouquinho, mas eu. Próxima Solar é isso. vai vir skin nova na próxima Solar, vai motivar a galera, eu confio. Ah, espero que sim. Tá. Outra coisa sobre a Solar que eu queria perguntar é: situação, você pegou o cara isolado e você vai fazer o seu combo completinho ali, você tem todas as skills disponíveis. Você consegue eliminar o alvo ou não? Com esmagamento, sim. Com um esmagamento, né? Pode crer. Tá. Sobre o celular era basicamente isso. A gente tem mais algumas perguntas aqui. A próxima é sobre scaling de AP. Não só de AP, mas no GS em geral, porque a gente sabe Hum, que algumas classes, por exemplo, o cenário Tuvalas, elas são muito fortes, ou são da hora, mas quanto mais você vai subindo a Gear, parece que, claro, ela fica mais forte, mas parece que as outras classes, elas recebem mais por isso. Não uhum. compensa tanto, tá ligado? Queria saber o que você acha do Zerk em relação a isso aí. Acho que ele vai bem ou não? Ahn, eu acho que. Eu gosto bastante do escalamento de AP dele, né? Quanto mais dano você coloca, mais dano ele dá, né? Ele vai escalando bem. E tem uma coisa também que eu acabei optando, que é fazer uma build de precisão, né? Uhum. E por mais que ele tenha muito buff, por exemplo, com um addon só ele pega 45% de precisão, Caramba. né? E tipo, ele ainda nerfa 12% de evasão, então ele, nesse quesito ele acaba sendo muito forte. Só que o Uhum. problema é que ele é, pra fazer tudo isso, ele é desprotegido. Então, não tem como você dar, tipo, 3 skills desprotegidas no meio do bolo, É basicamente. verdade. Não Então, tem como dar eu nenhuma direita. é. Então eu optei por colocar precisão nele, né? Mesmo assim eu consigo manter um PA legal, mas ele escala muito bem, né? Só que só que nada, é só Pode isso crer. mesmo. Ele escala muito bem com AP, eu coloco precisão pra compensar um pouco, pra não precisar bufar toda hora, né? E também TR, ele acaba escalando bem, principalmente por conta do HP. Se eu colocasse um cadre ali, por exemplo, a cristal de Ron gelado Uhum. e o skill cristal defensivo, ele acaba escalando bem também. E tem uma coisa interessante que o HP dá bastante defesa pra ele, né? Ele escala muito bem, então tipo, por isso que Zerk parece que ele demora muito pra perder vida, né? Porque ele tem Sim, muita vida pra é verdade. perder. E também ele se cura bem.
né? Por mais que, tipo assim, eu não vou dar skill de cura no meio do bolo, sei lá, eu saio com meia vida, dou um voo pra longe, curo toda a minha vida e volto. Então, tipo, o sustain dele é infinito, né? Uhum. O Cilada. E você comentou aí que ele tem mais vida. Sabe dizer quanto de vida a mais ele tem? Ele tem uma passiva aqui da vida, né? Tem. Ele... Cara, ah, atualmente aqui eu tô com. Tô sem cristal de vida, sem as paradinhas, eu tô com Uhum. cerca de 8k aqui. Pelo que eu Ok. lembro, algumas classes pegaria 6 e pouco, É, acho que então é uns 1.500 a mais já. quase uns 1.500 por aí. Da hora pra caramba, velho. Classe da hora. Eu já enfrentei, eu já vi esses arques aí de cadre aí, realmente. Bichinho tanca, tá? Uhum. Tá. Continuando aqui, você começou a falar sobre precisão e tal, mas era até uma pergunta aqui. Você acha que ele lida bem com classe de Evasion? Você falou sobre a proteção ali, mas o cenário de um v 1 ali. Você pegou um cara de evasão, você acha que ele, a classe Ah, que lida bem? eu acredito que sim. Ah, atualmente mudaram acrescentaram uma skill nova, né? Eu não tive tempo exatamente para testar como V1, para ver como é que funciona. Mas no geral, ele consegue buffar muito bem Uhum. precisão, né? E só que tem um pequeno problema que tem um buff de precisão, que é o giro de fogo, né? Que é 3 segundos só de buff, né? Ah, Então, tipo assim, eu buffo todas as coisas, 2 tiros, eu tenho 3 segundos, basicamente dá pra dar uma skill e meia ali pra causar dano, mas normalmente é o suficiente, porque normalmente dá o tiro e o ancestral, que é a skill mais forte do Zerg, por exemplo. aham. Então, ele se lida bem, né? Contra, se for, tipo, num combo ali, né? E interessante quanto TR também, né? Porque ele acaba tendo bastante multiplicador. Só que eu sinto talvez que tem um pequeno problema, porque parece que as classes são influenciadas diferente pelo CC, basicamente. Então, por exemplo, a Guerreiro, Dracania, são classes que tem que combar um pouco diferente, tem que fazer um combo mais, como pode dizer, mais rápido. Strike, por exemplo, eu já consigo fazer um combo um pouco mais longo, que vai ser de precisão, evasão e tudo mais. Uhum. Mas no geral ele comba bem, evasão, tranquilamente. Não tem muito problema. Até porque as skills, por mais que não tenham um bom escalamento, elas têm um bom buff de precisão, né? Uhum. Colocando um addon ali já é suficiente pra lidar com a maioria do pessoal. Entendi. Você comentou de. Parece que você está funcionando diferente nas classes, você fala o tempo de levantar, né, delas. Isso. Pode crer. Ótimo. É, mas você teria ideia, assim, de quanto de precisão, mais ou menos, para matar uma classe com 1.200 até uns 1.250 de evasão ali, só para uma média pra Hum, galera? acho que vai depender um pouco do multiplicador. Deixa eu fazer um pequeno cálculo aqui. Uhum. É, por exemplo, 900 de precisão, fazer 1 vezes. Opa, 4, 5. 900 de precisão daria, só que teria que ser um combo full, né? Uhum. Eu chuto ali que perto do 950 já tá mais do que suficiente para matar praticamente todo mundo de evasão, né? Uhum. Mas sempre depende de outros buffs. Por exemplo, normalmente eu tiro PVP de gigante, né? Sim, Eu só deixo rotação mais pra Siege e tudo mais. Muitas vezes o dano que falta ali não é nem da precisão, e sim de rotação de Elixir e perfume que eu certeza. não uso Faz e tudo muita mais. diferença, né? No geral, eu falei, ele bufa bem precisão, mas eu acho que pelo menos um acessóriozinho de precisão ali, ou talvez nenhum, dependendo de quem estiver enfrentando, né? Eu acho que já dá conta. Pode Talvez crer. um, talvez um Elixir só já resolva. Interessante, interessante. A classe, então, que lida muito bem com o Evasion aí, aparentemente, né? E é uma perspectiva que eu também tenho. Assim, eu, como uma pessoa que não joga de Zerg, que enfrenta o Zerg, eu sinto bastante isso também. Eu acho que ele bate muito bem em Evasion no geral. Tá, e só uma pergunta rápida também sobre bom. Que bom você usa, o senhor Fritando? Normalmente eu uso do tiro mortal, que seria o shift direito, aquele lá que ele dá três. Faz isso aqui, que ele dá três tiros. Às vezes ele dá Hum, dois, às vezes ele dá um, dependendo desse que solta. Normalmente eu uso nessa skill, por conta que é uma skill longa e é uma skill range, então é bom ter proteção nela. uhum. Mas também tem a skill do tremor do gorila. Esse é Ele o bate slow, aqui no né? chão. Isso. É um slow, ainda dá pra pôr addon, né? Dá pra aplicar 37% ali de slow. E o interessante dela, que ela, quando coloca bom, apesar de ela já é super armadura, ela fica com rigidez, né? E Ah, é interessante para lutar contra a classe ninja, classe que pula nas costas, um CC a mais, digamos assim. E como são classes que normalmente, até eu fazer essa animação aqui, eles já chegam em mim, então eu prefiro ter
assim, tentar acertar um CC mais de perto, porque o shield direito provavelmente eu não vou ter chance de usar. Então, prefiro optar por ela. Faz sentido pra Tem caramba. duas skills que também poderiam ser interessantes, duas bons. Uma é do elevação, né? Elevação de solo, ou tectônico, porque é uma skill desprotegida e normalmente a gente dá a corrida e a elevação para dar o engage. Então talvez seria uma skill interessante de colocar para ter um engage ali melee um pouquinho melhor, né? Mas tem outro jeito de burlar isso daí, né? E outra seria do Traisque, que é o chão de lava, né? Uhum. Que ele é uma skill que dá bastante dano, tem bloco frontal, tira defesa, e com a bomba ele dá derrubada. Então, Ah, da hora. seria uma escolha talvez interessante para algumas builds melee ali, dependendo da situação. Normalmente o tiro mortal, que é o shift direito, é uma skill, acho que é mais eficiente, até porque eu falei, é uma skill mais longa, o bloco frontal dela é bem interessante, e normalmente, eu falei, como a ideia é ficar um pouco mais de longe, eu acho que no geral ela é melhor. Entendi. Da hora pra caramba. Muito bem explicado aí sobre bons aí. Uma aula, basicamente. Você comentou um pouco anteriormente aí sobre o Grab e tal, que não era tão bom na Awakening. Eu queria saber, o Grab é muito punível na Awakening, é isso? Quando você tenta usar, Ah, fica em gap, é isso que acontece? eu acredito que sim. É porque é o seguinte, a maioria das grabs, né? O Zek tem Uhum. 3 grabs, uma na Awakening, duas na pré, né? Tem uma grab da pré, que é a Way, que ele faz só esse daqui. Uhum. Basicamente dá pra, tipo assim, a corrida, grab, e depois dá pra dar um iframe, um pulo pro lado, por aí vai. O grande problema, talvez, seja essa grab aqui, que é o de rocha, que ela é toda essa animação é desprotegida, e depois pra linkar outra skill, né? Seria que ou ter o iframe, às vezes ele vai estar em cooldown, Uhum. ou linkar a skill aqui que é block. Então ela é um pouco mais demorada, ela é bem mais punitiva, né? E tem outra skill também, que é da Awakening, que ela só dá basicamente só dá uma cabeçada quando erra. Então ela é um pouquinho menos punitiva que a outra, talvez. Uhum. Só que no Entendi. geral, o que eu não gosto de gravar, porque você vai ter que sair da super armadura, vai ter que chegar perto, que já não é um cenário muito favorável pro Zerk, ainda vai ter Sim. que usar uma skill que é desprotegida e que muitas vezes vai acabando pegando, ou porque o cara deu frame, ou porque falhou, ou porque não sei o que. Então, normalmente no massivo, eu dispenso um pouco ela, porque eu vou estar, como pode dizer, me expondo mais do que a tendo algum progresso, basicamente. Aham. Então, Entendi. pra não expor muito, pra ficar mais tranquilo, eu prefiro não tentar usar muita greve. Só quando pulo alguém na frente, que aí não tem muito o que fazer, né? Uhum. Mas no geral, no massivo, eu acho que é meio dispensável. No X1 acaba sendo bem interessante, né? Porque muitas vezes se eu errar, eu consigo dá pra lidar ali, que é só uma pessoa, dá pra manter o bloco ali certinho. Mas no massivo, eu acho que é dispensável, digamos assim. Entendi. Da hora pra caramba. E você acha que o Zerk tem problema com estamina? Atualmente ou tranquilo? Depende exatamente no quê. Porque assim, a corrida não usa estamina, só usa um pouco de AWP e ela recupera estamina durante a corrida. Uhum. Vou mostrar aqui, ó. Por exemplo, vou colocar aqui esse trem. Aí. Por exemplo, a corrida, ela não gasta estamina, ela recupera. O voo gasta estamina, mas basicamente quando ele tá voando, ele recupera estamina. Mas tem uma mobilidade, que é essa daqui que ele pula pro lado, que apesar de ser desprotegida, ele vai a estamina toda embora, né? Isso é bem da hora nessa aí. É. É assim, por mais que ela seja desprotegida, a velocidade dela compensa. Só que, por Compensa. exemplo, assim, no meio do bolo não recomendo muito, né? Por mais que seja rápida, ainda qualquer skill que pegar, você cai. É verdade. Mas no geral ele lida bem, até porque dá pra ficar mesclando, às vezes dá uma. Gasta um pouco de estamina, uma skill protegida que não gasta, ele consegue lidar bem. Raramente falta estamina, a não ser que spama muito pulinho pro lado ali, mas no geral ele é tranquilo. Entendi. Tá. E sobre o 100% e o 200% dele, assim, que você tem pra falar da gente? Se é isso. Tanto no PvE e no Uhum. PvP, você tem uma coisa pra falar sobre eles? Acho da hora, acho Ah, ruim? O 100% da Awakening, ele é interessante no PvE, ele dá um daninho legal. Ele não dá um dano muito absurdo, mas às vezes a gente tá com preguiça de usar o Z, ou sei lá, não quer para fazer as paradas, então o Uhum. 100% acaba encaixando. Tem uma coisa também interessante, né? Eu vou deixar pra
Acho que eu posso comentar agora que o Zerk ele tem 2Z, basicamente, né? Ah, Algumas é? classes têm, as classes mais antigas, né? Que é basicamente o primeiro Z seria Attack Speed e PA. E o segundo Z do Zerk, ele ganha 45% de chance crítica. Então, por mais que boa parte das skills da Awakening seja já 100%, né? Por Uhum. exemplo, o Surro Meteórico, o Tremor do Gorila e também o Peão, são skills que não tem 100%, então quando a gente já passa o cap do PA, esse skill de chance crítica acaba sendo um pouco mais interessante, né? Só que aí, quando, por exemplo, mesmo se você blocar o Z, né, o 100% vai dar vai absorver a fúria e vai acabar dando PA e attack speed, mesmo se tiver blocado. Pode crer. Mas aí, por exemplo, daria pra deixar os dois, que aí o Z pega o crítico e o 100% pega o buff normal. No PVP, o 100% dele é interessante, porque tem derrubada, é um pouquinho rápido, só que o problema é que é super armadura, às vezes já dei o 100% caçou eu tomei uma greve e perdi o 100%, às vezes dá o 100% e cai, não sei porquê. Dá um dano legal, né, mas não sei se talvez seja a melhor forma, eu gosto de usar de vez em quando, né, é engraçado, pelo menos. Uhum. A da pré já é um pouquinho não interessante no PvE, não dá muito dano. Talvez, por exemplo, em Orc, se eu pegar a arma, eu acabo usando pra limpar a área ali. Não é o jeito mais eficiente, mas é legalzinho de usar. No PVP, tem uma função bem específica de pré-engage para causar rigidez em área, né? Só que no geral, assim, você vai dar o 100% e vai ser amassado, tá ligado? Pode Se crer. acertar um bom 100% e pegar um pessoal ali em rigidez, acaba sendo interessante, mas no geral, muitas vezes é melhor absorver o Z, usar o Buff Awakening e atirar de longe para pegar um pouco mais de pé e attack speed do que acabar dando 100%, né? Uhum. Você pode usar o 100 aí pra gente ver como é que é? Os dois? Ah, Você quer ver primeiro? só, o da Awakening só tem dois 100%, é Awakening? isso? Tem o da Pré e da Awakening. Ah, O só da da Awakening Awakening mesmo. seria. Se vou aqui. Inclusive dá pra usar o Ctrl clique e tentar focar numa área mais. Mais. Uma Mas área menor, focada né? ali, né? Você fala? Isso. Tem Aí uma coisa ele. interessante também. Fala. Se eu tiver, por exemplo, aqui agarrado na parede, se eu usar o 100%, ele vai ficar parado ali. E se tiver alguém embaixo, toma o 100% inteira. Ah, entendi. Ele dá dano em vários lugares quando ele vai se movendo, mas se ele ficar parado no mesmo lugar, ele dá o mesmo dano várias vezes, é isso? Isso. Tem um jeito específico ali que é basicamente. Como a gente usa bastante Ctrl clique, né? Eu dar Uhum. o voo, dar um clique pra trás, felir pra trás, e depois apertar o S, né? Que aí ele vai voltar pra frente. Então, tipo, ele vai começar a ir e voltar e ir de novo. Que aí ele Uhum. fica basicamente no mesmo canto. Você tá com quanto de rage aí agora? 200. Tá. Eu não sei se você consegue falar do 200% aí pra gente, porque Hum, muita gente nem usa, sabe? Então nem sabe. Eu, particularmente, se fosse falar de alguém perguntar do C, já saberia falar muito pouco, porque hum. só ia saber dizer que era mais. Você vai falar alguma coisa aí pra gente? Fique à vontade. Cara, eu vi uma outra pessoa testando, eu já cheguei a testar. Foi uma pessoa que eu vi testando, o Mister Rapolos, né? E ele colocou muito bem, né? Vou até repetir as palavras dele, que é se todo mundo ficar parado, é muito bom. Ficar todo mundo aí ficar é bom. No Entendi. geral, o buff que ela dá é interessante, porque eu acho que é 50 de AP. Chega aqui. É, o buff é padrão, né? Pra todas as classes, é bem forte É, mesmo. 50 de AP, 40% de velocidade de ataque. O Z é bem interessante, mas sinceramente o 200% é. Talvez uma defesa de castelo ali, se não tiver mais nada, se não tiver nenhuma Valk por perto, o resto do Uhum. pessoal estiver dormindo, mas sinceramente não, o 200% do Zerg é muito, muito fraquinho, do Dual Uhum. Awakening. Você consegue mostrar pra gente aí, pra gente ver? É pelo menos bonito, porque aqui parece que É, a meta é ser bonito, porque eficiente nenhum é. então, se você gostar de fogo de artifício, eu acho que pode ser interessante. Vamos Deixa eu dar ver uma se eu olhada. consigo usar aqui. Caramba, bem focado no lugar ali, né, velho? Uhum. Bom que Pô. agora o Zerg vira basicamente um buff de Shy pra ele. Da hora. Manda essa ult aí. É porque você não chegou a testar, né? Mas, sei lá, usando exemplo no high ground do castelo, ela pega lá embaixo? Pega. Só que tem um pequeno problema que, por exemplo, muitas vezes eu deixei a mira em cima, né? Só que, por Uhum. exemplo, às vezes a mira tá lá embaixo e o tiro pega aqui na frente, tá vendo? Eu tô mirando lá embaixo e o tiro vai pegar na minha frente. Então, a Aham. chance de eu tentar dar um 200% lá embaixo, ele pegar na É, nossa, pretinha aí seria ali. triste. E é É. engraçado que isso é muito bugado também, porque, tipo, eu sei que na sua tela tu vai pegando aqui na madeirinha, né? Mas na minha tela Uhum, o tiro tá passando, mas se eu tivesse lá, eu não ia estar tomando dano, porque, enfim, então, né? beta, né? Uhum. Quando Tá. lançar, eles consertam. Ah, com certeza, com certeza. É,
Tá, as perguntas que eu tinha separado para PVP são essas. Vou entrar aqui umas perguntas um pouco de âmbito pessoal, mas são perguntas bem Uhum. tranquilas. Você pode se alongar nelas ou não, fica a critério seu aí, bem tranquilo. Eu já vou começar com uma pergunta polêmica aqui, que foi uma mudança recente que teve no Zerka. Que ele resetava o combo, era um combo reset com grab e ele foi removido. Saber o que você achou Uhum. disso. Cara, sinceramente achei justo. Porque tem uma coisa que é o seguinte: há algum tempo atrás eu já treinava a não dar o combo com essa grab. Tipo assim, dava uma grab, um CC, dava essa grab pra prolongar e outro CC, porque eu sabia que talvez uma hora eles ia tirar, né? Uhum, E eu também não conseguia muito, então eu prefiro ficar num combo só focado mesmo, pra tentar explodir um CC e dar. pode crer. Ah, é aquele negócio nunca é legal quando nerfa a classe da gente, né? Mas eu entendi por quê e até achei ok. Tem uma grab também que eu acredito que mais pra frente eles vão nerfar, que é o golpe de rocha, que ele segura o pessoal no V, né? Principalmente na Solar, Sim. que atrapalha muito, porque basicamente o cara dá V, fica rodando na mão, o Zé joga no chão, ele cai de novo, né? Eu acho que em breve eles vão nerfar isso daí. Eu acho que talvez eles vão ter que mexer no jeito que o Z funciona. O V, no caso. Uhum. Ah, sinceramente, foi um nerf que não me abalou muito, porque eu já tava treinando a não usar ela. Já era Então, pra esperado, mim né? não fez tanto. É, já era esperado. Então, pra mim não me afetou muito, mas. Né? Tem Tá. talvez um nerf que me afetou um pouquinho mais, talvez por motivo errado, que foi o nerf do combo da cabeçada, né? Que ele basicamente ficava spamando cabeçada, elevação, e dava swap, cabeçada, elevação, ficava nisso, tipo, explodia o pessoal de evasão, né? Uhum. Nerfaram isso daí colocando, porque a cabeçada não tinha animação. Então basicamente só tinha uma animação da elevação. Aí colocaram animação na cabeçada, só que o problema é que eu usava cabeçada pra combar os mobs. Então, tipo, eu dava a cabeçada, destruidor frenético, fazia o combo, e tirar esse daí eu acabei não usando mais, porque perdia muito mais tempo buffando do que no buffer efetivo, basicamente. Entendi. Então, mas no geral é aquele negócio, foi um nerf justo, né? Pode Pra ser crer, pode sincero. crer. Interessante. E se você fosse definir a sua classe assim com uma palavra ou até no máximo três, que palavras você usaria? No A Circle palavra Awakening. em que sentido, assim? Definir ele assim, você olha pra ele assim, você pensa o quê? Por exemplo, eu vou dar um exemplo. O Betinho, que joga de arqueiro, ele usou o estiloso. Outra pessoa ali jogar com a classe mais roubada, falou que a classe dele definiu como roubada. Assim, palavra, à vontade. Ah, isso. Não tem uma palavra que eu até deixaria pelo menos, que seria Jorge. Tem um user que meio que chama Jorge Indomável, então interessante, mas eu colocaria como forte. O Zerk é uma Forte. classe bem forte em tudo. Interessante. E se você fosse pontuar assim um problema grave da sua classe, se você tivesse ali um tempinho para conversar com o Jotinha ali, uns 5 minutinhos, você falaria para ele dar uma olhada nisso aí. Seja Rapaz, um CC que você toma quando tá protegido, ou alguma proteção em algum skill para adicionar, alguma mudança desse tipo. eu falaria, tipo assim, pá, é porque assim, a classe é muito gap, né? Uhum, Eu entendo que se tirar os gaps do Zerk, ele vira um tanque de guerra, pô. Porque ele já dá uhum, muito dano, com né? certeza. Ele se movimenta bem. Se ele for full protegido, tá ligado? Uma classe full protegida, bate de longe, bate de perto, tem 100% e buff away, que não tem como parar, tá ligado? É verdade. Então, tipo, eu entendo porque ele tem os gaps ali, pra dar uma opa, calma. Mas eu acho que talvez eu faria uma coisa só. Que é colocar bloco frontal inteiro no Onda Ancestral. Pode crer. Porque. Deixa eu só demonstrar aqui, por exemplo, Uhum, aqui, bloco frontal, céu é skill de proteção. E o problema é que entendi. quando. Se eu soltar a skill e cair, a skill para. Então. Não dá nem o dano, né? Não dá nem o dano. Pode Então. crer. Eu acho que mais isso mesmo. Justo, justo. E se você fosse falar uma coisa que você acha broken na sua classe, que, pô, talvez ali merecesse um nerfzinho, você falaria o quê? Ah, merece nerf, eu não sei não. Mas... Ah, precisa nerfar, né? Tá fraca a classe. Confia. Ah, O... É porque assim, tem uma coisa que eu acho muito forte. Seria. Vou levantar aqui de novo. Seria o tiro, né? E o shift uhum, direito, que é os 3 tiros aqui, que no caso é o 2 some. Que é uma skill que tem além dos addon, tem um dano legal, um bom multiplicador, uma precisão boa, a bloco frontal, range máxima e CC. pode Então, crer. tipo assim, é uma skill muito forte de longe. De perto é. ah, Entendi. Mas eu acho isso muito forte. Eu não sei se precisaria exatamente de um nerf, né? Mas Uhum. Justo, justo. talvez. Não sei.
que aí que tá, tipo, eu talvez não tenha tantas não tenho a Perspectivas. visão, ter a visão de quem joga contra o Zerk, né? Aham. Porque às vezes é muito frustrante, o cara tá andando do nada, toma um tiro derrubado, aí toma 2 tiros derrubado de novo, aí às vezes não consegue responder nada. Vai Uhum. que é um pouquinho mais forte do que eu tô pensando, né? Agora colocando uma perspectiva diferente aí, que eu acho muito forte no Zerk. Eu não tô falando que precisa ser nerfado, mas só você comentou, eu achei interessante. Tem duas coisas que eu acho muito forte. Aquele slow que ele dá, que é multi-hit, né? É Uhum. muito difícil você tá perto e não tomar aquele slow ali. E uma outra coisa é o dano que ele aplica nos tiros mesmo, porque, mano, eu boto o bloco ali. É que quando a gente desceu ali pra testar, por exemplo, você deu um tiro, foi 60% do meu bloco, sabe? Isso é Hum, realmente muito complicado, você gerenciar a é. distância. Mas, no geral, eu sei, a Glass tem os gaps delas, então não tô nem reclamando, tô só comentando porque você tocou no assunto. Sim, entendo. O Slow tá aí uma coisa que poderia ser nerfado um pouquinho. Uhum. Apesar que, né? Bom, nerfado do guerreiro, né? Vamos ver. Vamos ver, né? Tá, e continuando aqui, a gente tá aqui perto da última pergunta já. Se você fosse escolher um melhor matchup, assim, pra um V1, um matchup que você vê assim e pensa, pô, esse matchup aqui é easy. Não vale Shy e nem Tamer, foram... Oh, Tamer não, perdão. Shy e nem Registração, foram banidos porque tava sendo muito Ah, escolhida. é. Cara, tem uma coisa que desde que eu comecei basicamente a treinar na arena, uma classe que eu treinei muito contra foi Strike. Porque a maioria do pessoal que eu conhecia jogava de Strike. Então eu Aham. acho que uma matchup bem divertida, né? Talvez seria Valk, mas. Sei não, viu? Eu Fica acho as que duas aí, Strike. né? Pode crer. E se você fosse escolher uma pior matchup que você vê assim, você, pô, não dá nem vontade de jogar, qual seria? Ai, com noite. Com, Nossa com senhora. noite? Com noite dá Essa. vontade de dar um murro no teclado, viu? É a primeira Pior é vez que que. alguém escolhe a com noite. A galera normalmente vem escolhendo a Tamara ali, com certeza do mesmo problema pro Zarka, né? Também era meio chatinho, mas eu acho pior com noite, viu, Pode crer. ultimamente. Não que também seja bom, mas com noite eu acho um pouquinho pior. Aham. Justo, justo. E se sua classe não existisse, você tá num cenário alternativo, não existe Zarka no BDO, que classe você pensaria em jogar? Hum, Complicado, viu? Porque tem uma coisa. O que me fez jogar BDO foi o Zerk, então. É um pouco complicada essa pergunta. Ah, talvez. Eu tava pensando em talvez Guardian. Guardian Sucessão me parecia interessante. Uhum. Talvez. Seja Sucessão, talvez. Não sei. Tá aí, interessante. Tá. Eu E ficaria na Guardian, talvez. pode crer. E que mudança que ocorresse na sua classe aí no Zark que você olharia assim e pensaria, pô, não quero mais jogar com a classe, depois disso aqui eu perco totalmente o interesse. Hum, Complicado, viu? Porque, tipo assim, eu comecei jogando Zerk quando era meio que a pior fase dele ali, depois nerfava Uhum, tudo, e não tinha. Ele só tinha basicamente o buff Awakening e algumas grabs ali. eu lembro. Eu acho que. Eu não sei o que me faria sair do Zerk. Teria que ser muitas mudanças, então. Entendi. Tranquilo. Talvez se tirassem o Onda Ancestral. Talvez Uhum, seria um dos motivos pra me trocar de classe. tá. E nessa última pergunta aqui que eu separei, pergunta bem tranquilo também. Uma classe que você não tem o menor interesse em jogar, que você nunca jogaria em hipótese nenhuma. Qual seria? Interesse nenhum. Aí você olha assim e pensa, "Pô, essa classe aí dá não. Eu acho que Megu, viu? Amigo? Ah, tá aí, interessante. Eu não. Eu olhei pra classe e falei, né. Uhum. Quem sabe outro dia. Até o Sai eu criei, mas Megu não Ah, foi muito com a cara, não. pode crer. Tá, as perguntas que eu tinha separado eram essas. Tiveram algumas perguntas no chat, mas meio que eram sobre o assunto que estava rolando, eu já fui encaixando no meio do podcast. Então, se Uhum. alguém tiver alguma pergunta para fazer no chat aí, é só mandar agora. A gente vai estar fazendo aqui pro senhor Fritando, até para liberar ele. Já foi 1 hora e 3 de podcast. Os podcasts estão ficando mais longos, eu tô percebendo aqui, não sei o que tá acontecendo. Mas tá bem da hora, ficou inclusive muito bem explicado aí, senhor Fritando. Falar muito bem aí Uhum. com o pessoal. Muito bom mesmo, mano. Ok. E então, Prazer. a última pergunta aqui que fica é: se você fosse um jogador novo, chega pra você assim, e ele tá interessado no Zerk Awakening, mas ele não sabe muito. Ele queria saber assim, Fritano, o que você acha do Zerk Awakening? Você recomenda ele pra mim? O que você falaria pra essa pessoa? Se você gosta da classe, sim.
Porque é o seguinte, eu acho que toda classe tem um defeito ali, seja na mobilidade, seja, sei lá, questão de dano, seja um endgame, tem algum defeito ali espalhado. No geral, eu escolho uma classe, tipo assim, eu olho pra classe e falo, é essa. E vou na frente. Eu enfrento o que tem que enfrentar, a dificuldade na mobilidade, a gente dá um jeito, no combo a gente dá um Aham. jeito e por aí vai. Eu nunca fui muito, tipo, eu não sei a real, assim, dificuldade de jogar com o Zerk comparado com as outras classes, porque, pode dizer, eu não penso em trocar de classe. Nunca pensei em jogar com outra classe. Então, Entendi. eu nem cheguei a cogitar, tipo, a diferença diferença ou a dificuldade que é de começar de Zerk. Sinceramente, falar, cara, gostou da classe? Só cria e vai. Vai ter Perfeito. problema? Vai. Mas toda classe tem, tá ligado? Toda classe Uhum. tem que aprender a lidar com algum certo tipo de situação que não é muito favorável. Então, eu acho que só vai. Dale. Da hora pra caramba. Tiveram algumas perguntas aqui, vou estar fazendo pra você. Primeiro, o senhor PS Nick que perguntou. O que você achou interessante do Seisuke? Você comentou ali que poderia ser uma classe que você poderia ter interesse, já que é uma classe completamente diferente do Zerk Awakening. Sessão, cara, é aquele negócio, talvez seja por conta de influência, Uhum, mas é uma classe que eu vejo que ela consegue se reposicionar no bolo muito fácil, né? Que uhum, ela às vezes tá ali na frente, ela dá um teleporte, você não sabe pra onde ela vai, do nada chega na mão do céu, e maceta você entendi. e esse tipo de coisa eu acho muito interessante, a skill nova dele também achei bacana, que ele lá criava uns portal, saiu O passando Magno, tirinho, né? Uhum. isso. São um tipo de coisa que eu achei a classe muito estilosa, eu achei uma classe que eu acho que consegue se locomover bem no meio do bolo ali, no meio da briga, no bloco frontal, escala bem, e sinceramente é uma classe que eu achei bem estilosa também, no geral. Eu Da joguei um hora. pouquinho de Stage Sucessão quando lançou, até cheguei a linkar a classe, nada demais, assim, foi uma semaninha, talvez. Uhum, Sinceramente, eu tenho boas recordações, digamos assim. da hora. E o senhor Emerson fez uma pergunta interessante ali também. Ele perguntou se você trocaria dano e mobilidade do Zerker pra ter mais proteções, ou se você prefere que seja assim mesmo. Hum, eu acho que não. É porque assim, eu gosto muito de fluidez, digamos assim. Uhum, Antes eu não gostava muito de attack speed, hoje em dia já eu acho attack speed bem interessante, deixa o boneco mais móvel. Mas tem uma coisa que eu consigo compensar a falta de proteção dele com cancelamento de skill, com algumas mobilidade, da engage de uma forma diferente, né? E se ele fosse talvez muito protegido, ele seria uma classe talvez mais fácil de jogar, sim, o com que não certeza. me atrairia tanto, digamos assim, que eu não. É que negócio, eu gosto de classe com mecânica difícil. Não que ele seja, que eu falei, a mentalidade do Zerk é simples. Vai pra cima e bate nos caras. Não tem muito mais o que pensar. Uhum. Só que a mecânica dele é um pouquinho complicada, que eu gosto mais. Mas, sinceramente, eu acredito que não. Pode crer. Interessante pra caramba. O Pragmático fez uma pergunta ali que eu acho que era até uma pergunta meio troll, mas eu acho que encaixa aqui. Vou dar só uma reformulada. Você gostaria que, além dessas aparências que o Zerk tem, assim, mais grosseiras, mais bárbaras mesmo de Zerker, tivesse uns rostinhos mais amigáveis ou você curte que seja assim mesmo, essa pegada? Não, eu gosto dele assim. Eu nunca liguei muito pra ele ser exatamente uma classe bonitinha, digamos assim. Uma classe Uhum. que parece gente, né? Eu gosto do jeito do Zerk, do jeito que ele é, né? Então, pra mim, pra mim não faz diferença, não. Até prefiro que ele seja esquisito, porque faz mais meu estilo ninja, digamos assim. Tá aí, muito bom. É, É isso, eu queria agradecer a todo mundo que participou aqui. As perguntas já foram essas. Eu vou agradecer mais uma vez aqui ao senhor Zels, que apareceu aqui. Tava aqui escondidinho aqui, de Racha Awakening, como que não quer nada. O senhor Emerson, que chegou aqui um pouco depois também, o Sik, né? O senhor Drauzig, aqui sentadinho desde o começo, ouvindo tudo aqui, a explicação. O senhor Olu, que estava aqui presente nos outros podcasts também, apareceu aqui hoje mais uma vez aqui. O Draconic e o senhor Mal também, todos aqui participando. E claro, quer dizer, e o seu Pragmato também está aqui sentado, tá ali. E, claro, o senhor Fritando Sem Óleo, que se disponibilizou aí o tempo aí para participar do podcast aqui, nos Isso. botando à vontade, então, bem da hora, muito obrigado por participar. Inclusive, fala muito bem. Sinceramente, eu não era um cara que acompanhava muito sua live, mas porque a gente era meio distante mesmo, eu até que não Uhum. conhecia. Mas agora, de vez em quando, eu tô ficando lá, é bem da hora, conteúdo bem da hora, quem quiser conhecer lá também. Se quiser se despedir aí, senhor Fritando, a divulgar alguma coisa, fica à vontade, mano. Primeiramente, eu agradeço o espaço, né, por ter comentado, agradeço por ter me chamado também. Tem bastante gente que joga de Berserk Awake, né? Agradeço ter sido chamada, mas. Bom, o canal de lives vai estar por aí, né?
na escola de vez em quando, vai um PVPzinho, as paradinhas. E eu acho que é só, não sei. Normalmente eu não sei muito o que dizer. Eu sou meio perdido. Tranquilo. Ô, assim, Fritando, você tem canal no YouTube? É só na Twitch mesmo? Ah, tenho. Ah, eu acho que é Fritando no BDO, eu acho, né? Normalmente eu posto algumas coisas igual alguns guias de caça ali, de life skill. Vou Uhum. começar agora a fazer alguns videozinhos do PvE do Zerk, PVP também, né? Da hora. Eu gosto de, assim, dar uma estudada na classe, dar uma testada antes de fazer alguma coisa, porque, né, pra evitar da gente falar alguma besteira, né? Então, uma estudada ali, às vezes demora pra postar conteúdo, mas, né, eu não Pois gosto de é. postar de qualquer forma. Vou deixar a descrição do YouTube, tá? Pra galera tá vendo a descrição a Twitch do senhor Fritando e também o canal do YouTube, tá? Se puder mandar pra mim depois, vai estar lá. Uhum. Então, no mais é isso. Vai fazer live hoje, senhor Fritando? Eita, é. Então, eu vou ver, acredito que sim, talvez um pouquinho mais pra noite, mas Tá bom. quase sempre estamos online. A não sei quando a gente não tá, que a gente tá off, mas É quando a isso. gente tá off, a gente tá on, então É é isso, isso. é isso. Então, muito obrigado pela participação. Fico muito grato aí. E é isso, mas a gente se esbarra por aí nas lives. Quando quiser aparecer aqui, quiser falar alguma coisa, fica à vontade aí. Tamo junto, mano. Muito É obrigado nóis, pela mano. participação. Valeu, Até a próxima. valeu, falou. Valeu.